Ho, 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 ho! Feliz Natal! Mas será que Natal tem essa questão de neve aqui onde a gente mora nos trópicos? Será que o Natal sempre teve essa cara festiva como a gente costuma ver? Você vai ver que não. Na verdade, o Natal me salvou do tribunal, conforme nós vamos ver no livro do profeta Miqueias. Eu convido você, nesse período que nós estamos chegando perto do Natal, a compartilhar, presentear as pessoas que você conhece com essa mensagem e também fazendo a sua inscrição no canal, caso você não tenha feito ainda, ativando ali o sininho para receber todas as notificações e dando um joinha nesse vídeo que vai divulgar isso para mais pessoas. Um Feliz Natal para você! Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no canal da IBNU. Você é muito bem-vindo a estar conosco sempre em todas as nossas atividades e nesse dia tão especial onde nós separamos um espaço da nossa agenda para cantar louvores ao Senhor, para orar, colocar os nossos pedidos diante dele e estudarmos um pouco da sua palavra. Mas com certeza você já deve ter visto aí pelas ruas onde você anda, não sei também em que país você está acompanhando a gente, mas as decorações natalinas já estão em tudo quanto é lugar, né? Aliás, existe uma campanha internacional para bloquear, boicotar a antecipação das arrumações de Natal. É até uma campanha meio engraçada, é um meme que circula na internet. Vamos proibir que as árvores de Natal sejam montadas já em outubro, já em novembro, né? O pessoal tão ansioso pelo Natal, esse período tão festivo que realmente movimenta muitas coisas na nossa sociedade, inclusive no comércio e tantas questões em tantos lugares do mundo. Mas aí a gente precisa se perguntar qual é realmente o sentido do Natal. Nós estamos muito próximos da data comemorativa onde nós lembramos aquele evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que é o nascimento de Jesus. E a pergunta que a gente precisa levantar é o que esse Natal representa para mim e para você. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que antecedeu o Natal. Ou seja, a gente vai falar não de um período tão próximo assim, você poderia estar pensando, talvez ele vai falar da viagem de José e Maria saindo ali da região de Nazaré, indo para a cidade de Belém, ou então os movimentos anteriores até mesmo ao nascimento de José e Maria, com o período rasmoneu que dominava aquela região, a invasão romana que retoma o controle do reino da Judéia e coloca sobre a égide romana para administrar toda aquela região novamente, que antes estava administrada pelos gregos, né? A gente conhece o período rasmoneu como um período ali de liberdade política do povo de Israel na sua terra, mas a gente vai voltar bastante, a gente vai voltar quase 700 anos para falar de um período muito, muito conturbado da história de Israel, onde Deus, por conta desse afastamento do povo das suas ordenanças e dos seus preceitos, do desejo de ter uma relação saudável e construtiva com aquele povo que ele havia resgatado do Egito, levanta homens que vão falar àquela geração, homens e mulheres, não podemos esquecer, há relatos de mulheres também, que tinham essa função profética, a função de levar a mensagem, os oráculos de Deus, para aquela região, para aquele povo, para que eles pudessem se voltar ao Senhor. Por isso, hoje o tema que a gente vai tratar vai falar justamente sobre o Natal me salvou do tribunal. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque nós vamos ver na história dos profetas, principalmente daqueles profetas de juízo, aqueles que vão mostrar a Israel que o juízo de Deus está chegando, como nós fomos resgatados de uma dor e de um sofrimento tão terrível. E não apenas físico, mas principalmente espiritual. E tudo isso acontece, sabe onde? No Natal. O Natal é o início dessa nova fase que Deus vai apresentar ao seu povo, já anunciada lá atrás, mas aqui, a partir do nascimento de Cristo Jesus, de uma forma muito concreta e muito visual da ação de Deus salvífica em favor da sua criação. Vamos começar lendo o texto lá de um profeta que talvez você já tenha ouvido falar dele, às vezes você nunca leu o texto dele, mas é um profeta muito importante, a gente vai falar
depois rapidamente a respeito da sua questão histórica, de onde ele está inserido, como que funciona a sua prática profética, para quem ele está falando, qual é o seu pano de fundo. Esse profeta se chama Miqueias. Miqueias está lá no rolo dos profetas menores e ele escreve no mesmo tempo que o profeta Isaías, é basicamente contemporâneo de Isaías. E o que ele vai dizer lá no capítulo 5 dos seus oráculos, do seu livro, falando justamente para esse povo que estava ali, caminhando de uma forma completamente afastada do Senhor. Ele diz: mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. É muito interessante a gente ver que, quando a gente vai analisar toda a linha do tempo dos reis de Israel, e a gente vai ver esse período que nós estamos falando aqui, Miqueias, ele tem um período profético que a maioria dos estudiosos entendem vir do ano 740 a.C. até o ano 700. Só que nessa trajetória profética de Miqueias, que vai dar aí por volta de 40 anos, nós temos um problema no meio ali, mais ou menos, no ano 722. Nós temos a queda de Samaria. Os assírios vão invadir o Reino do Norte, vão levar cativo parte do povo. Nós já vamos falar sobre essa questão muito importante. E logo antes desse período, inclusive o último rei ali do período do Reino do Norte, o famoso Reino de Israel, chamado de Reino de Israel, foi o rei Oséias. Ele vai reinar ali por volta do ano 732 a 722, são os últimos 10 anos de reinado do Reino do Norte. Há um rei que está reinando no Reino do Sul, que nesse momento é o rei Acás, e nesse período Isaías está profetizando também. E Isaías vai falar, inclusive, também vai trazer oráculos proféticos messiânicos, vai falar sobre a chegada desse Messias que vai restaurar e resgatar o povo. E Miqueias, ele entra na história de um ponto de partida um pouco diferente. Quando a gente vai estudar a história de Miqueias, a gente pode ver, por exemplo, que ele é anunciado lá no seu texto, no próprio livro de Miqueias, capítulo 1, verso 1, dizendo: a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete, durante os reinos de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Se você abrir o livro de Isaías, logo no início do capítulo 1 também de Isaías, ele só vai acrescentar um rei a isso aqui, que é o rei Uzias. Vai ser Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, ou seja, os dois estão profetizando no mesmo período, no mesmo lapso temporal que está ali acontecendo o fim do Reino do Norte. E essa é uma visão muito emblemática de Miqueias, porque Miqueias, ele vai reinar, vai profetizar até o reino de Ezequias, como ele mesmo anuncia aqui, e ele vai vivenciar, vai ver a crueldade do reino dos assírios contra o Reino do Norte, ou seja, a crueldade que o Reino do Norte vai enfrentar desses inimigos tão terríveis, os refugiados descendo para o Reino do Sul para se defender e se esconder ali no Reino do Sul, para se proteger no Reino do Sul. E ele vai dizer que tudo isso acontece por conta do juízo do Senhor. Ou seja, esse Deus que às vezes muitas pessoas querem pintar de o Deus do amor, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia, agora trazia um juízo cruel aos nossos olhos. Como que Deus pode permitir que crianças sejam mortas, mulheres sejam violadas, cidades sejam incendiadas? A questão é que isso não aconteceu sem aviso. A grande questão que nós vamos ver no livro de Miqueias, como já vimos também em alguns trechos do livro de Isaías, é que Deus estava mandando aviso sobre aviso sobre aviso. Voltem-se para mim. Vocês foram resgatados para serem um povo meu, um povo santo. E o povo cada vez mais se afastava desses preceitos. Então a gente vai ter, por exemplo, outros dois profetas muito importantes que vão falar diretamente para o Reino do Norte. Miqueias, ele é dessa região de Moresete, e Moresete é uma região próxima a Jerusalém. Alguns estudiosos entendem que ela ficava a mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém, mas era uma região
camponesa. Diferente de Isaías, que o seu livro vai apresentá-lo como um profeta que está ali no reino, próximo ao palácio e principalmente atuando na liderança religiosa, né? Ele tem a visão do trono do Senhor quando ele estava no templo, ele estava servindo no templo. Inclusive Isaías, ele é um profeta sacerdotal, ele é um profeta que faz parte ali do corpo de sacerdotes, e ele estava ali servindo no templo quando ele tem a famosa visão no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6 do seu livro. Miqueias, ele vai profetizar com imagens mais rupestres, mais campesinas, ele vai estar focado mais nessa lida, na batalha, nos enfrentamentos que a população de Israel enfrentava nos campos. E a grande diferença dessas duas análises é que uma vai ter um enfoque, no caso de Isaías, mais real, ele vai estar muitas vezes dialogando com reis e com líderes, e no caso de Miqueias, ele vai mostrar o lado do povo, o lado daquele que era oprimido, daquele que estava sofrendo. E Deus vai acusar Israel de oprimir o povo que é seu irmão, de transformar a vida desse povo em uma vida praticamente insuportável, com a carga, com os pesos, com os roubos, com as corrupções, com tudo aquilo que o povo estava enfrentando. E como é que nós vamos ver essa jornada profética que é apresentada aqui no livro de Miqueias? Primeiro você vai ter a apresentação da crise e principalmente essa crise do Reino do Norte, né? Ou seja, o colapso moral e político, tanto do Reino do Norte, mas isso também afetava o Reino do Sul. Eram os dois reinos que estavam enfrentando esse colapso moral e político. Uma invasão assíria brutal, descrita como uma das nações mais cruéis que havia naquele tempo. Inclusive, os painéis assírios espalhados pelas cidades conquistadas demonstram essa crueldade do exército assírio, como eles empalavam seus inimigos, eles decepavam, decapitavam as pessoas, eles utilizavam, tem até um painel muito famoso que foi encontrado em Israel, hoje faz parte do acervo do Museu Arqueológico de Israel, que demonstra os assírios utilizando os prisioneiros como se eles fossem rastelo, arrastando eles no chão. Então era uma crueldade muito grande desse exército, né? E no ano 722 vai acontecer a queda de Samaria. E aí vai vir no texto de Miqueias essa denúncia. A denúncia das injustiças, ou seja, opressão dos pobres, uma corrupção judicial, juízes que corrompiam o direito e também o aparecimento de falsos profetas que diziam que essa desgraça que Miqueias e também Isaías estavam anunciando não ia acontecer, não ia chegar no povo. E não apenas isso, mas eu estava falando antes e aqui eu ia voltar rapidamente, não apenas Miqueias e Isaías estavam profetizando, eles que eram do Reino do Sul, mas Amós e Oséias também profetizavam no Reino do Norte, apontando essas falhas de caráter, esses problemas morais que o povo deveria combater. Aí depois, no próprio texto, Miqueias vai apresentar um caminho de restauração. Como eu falei no início, foi o Natal que me salvou do tribunal, ou seja, o juízo de Deus estava chegando, mas ele vai apresentar a promessa divina de restauração, apresentar a promessa divina de caminho de saída e vai mostrar que aqueles que eram mais desprezados naquela sociedade, aqueles que estavam mais escanteados, seriam o remanescente que seria restaurado. E ele vai fazer esse anúncio que nós lemos aqui, né, de um governante que viria de Belém. Um governante que surgiria dessa cidade pequena, uma cidade sem importância. Belém era como se fosse uma cidade silo da cidade de Jerusalém, onde estava ali o centro administrativo e também o centro religioso. A maioria dos estudiosos entendem que Belém produzia os alimentos que seriam consumidos em Jerusalém. E em Belém havia, por exemplo, uma produção de ovelhas muito grande, muito importante para o funcionamento do templo. E aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver que esse reino vai se inverter. Aqueles ali que estavam sendo humilhados serão agora exaltados. Você vai ter um reino que sai desse caos, desse desastre social para um reino de paz e de segurança. E a injustiça que era comum no meio do povo agora
vai ser apresentada e vai chegar até os pobres. Então é uma inversão total dos valores que estavam sendo praticados no reino de Israel e também, de certa forma, no reino de Judá, para essa nova realidade que nós vamos ver nesse caminhar, nessa jornada da profecia de Miqueias. E aí, onde nós vamos ver o cumprimento disso? Justamente no Natal. O Natal vai chegar e tudo aquilo que vai ser prometido em Miqueias, em Isaías, vai começar a se desenrolar, vai começar a se desenvolver justamente com Jesus. A vinda de Jesus, a chegada dele, o seu nascimento apresentam esses elementos e obviamente a gente não pode falar apenas do seu nascimento, mas o seu ministério já demonstra esse reino que chegou até nós, esse reino subversivo, esse reino que inverte toda a lógica, que inverte todo o jogo para nós termos uma caminhada de saída desse sistema opressor que nós estamos vivendo. Então você tem Jesus nascendo na cidade de Belém, que nós lemos o texto. Nós temos também um ministério que é focado muito aqueles que são escanteados, são marginalizados na sociedade. Jesus convive com mulheres, prostitutas, convive com publicanos, que eram considerados traidores do povo de Israel, convive com aleijados, com doentes, com leprosos. Aqueles que estão à margem da sociedade são agora trazidos para o foco do ministério de Jesus. E você tem o momento máximo dessa história, que é justamente a cruz. Jesus, ao entrar, ao se colocar ali naquela situação de dor e de martírio, está executando, está finalizando justamente todo esse planejamento de salvação que vai ser apresentado desde os profetas, 700 anos antes do seu nascimento. E então, há um texto muito importante que a gente vai ver que retrata Jesus como o elo da paz. Ele vai ser a paz do povo. Ele se reconcilia com o povo pela cruz, ele reina com justiça e traz essa esperança eterna de paz ao povo. Mas vamos entender um pouco mais como é que se desdobrou isso aqui, como que Israel chegou nesse ponto. Israel havia recebido as tábuas da lei e também todo o códex mosaico, vamos dizer assim, toda a lei de Moisés com os preceitos de Deus, preceitos religiosos, preceitos sociais, preceitos até com as relações internacionais, tudo isso a lei trazia e a lei demonstrava como esse povo deveria ser um povo destacado dentre todas as outras nações. À medida que o povo seguisse e obedecesse a esse Deus e principalmente, talvez aqui o ponto mais importante de tudo aquilo que a lei apresentava, era o povo depositar a sua fé no Deus que promulgava essa lei. Porque o povo de Israel era um povo menor, era um povo pequeno. E a história que nós vamos ler no livro de Reis, por exemplo, em alguns momentos, demonstra que Israel ia sucumbir diante dos seus inimigos. Israel ia ser engolido pelas potências estrangeiras. Mas Deus os libertou. Deus os restaurou, Deus os resgatou de uma morte iminente. E esse povo deveria depositar a sua confiança nele, mas o povo não fazia isso. O povo continuamente colocava a fé na sua própria força, na sua própria capacidade, tanto de negociação como de luta, de batalha. E eles faziam isso se envolvendo com práticas culticas de outras divindades, porque viam as outras nações fazendo e entendiam a potência, o poder, a autoridade dessas outras nações vem da sua forma de cultuar, dos deuses que eles cultuam, e eles acabavam escanteando o Deus que os tinha liberto lá do Egito. Então, o que nós temos? Nós temos essa situação política terrível do Reino do Norte. Ou seja, havia um colapso moral e político, uma série de reis fracos. Se você quiser ler depois ou só simplesmente passar o olho, você pode abrir 2 Reis, capítulos de 15 a 17, você vai ver que tem reis que duraram um mês, porque foram assassinados. E você tem reis que duram 6 meses, também sofreram o assassinato. Então você tem um caminhar aqui desse final de reino do Norte terrível, com corrupção, com traição, coisas que as outras nações faziam. Se você quiser um paralelo, você pode depois buscar a lista dos reis assírios.
Você tem Tiglat-Pileser, você tem Senaqueribe, você tem tantos outros, Assurbanipal, tantos outros reis que vão aparecer ali na lista dos reis assírios. Aí você vai ver depois, busque uma lista que mostre qual foi o final do reino de cada um deles. Você vai ver que a maioria deles foram assassinados, foram traídos pelos seus generais, pelos seus filhos, pelos seus parentes próximos, e as pessoas vão usurpando o poder. Essa realidade que pertencia a nações estrangeiras agora estava entrando em Israel. Israel estava se permitindo seguir os mesmos caminhos que essas nações estrangeiras. E aí você tem, como consequência disso, uma invasão assíria sob Tiglat-Pileser III e Salmanaser V. São os dois reis que vão chegar ao Reino do Norte para ocupar o Reino do Norte e para dominar o Reino do Norte. E vai ter um cerco brutal de Samaria durante 3 anos, 725 até 722. E quando o reino de Samaria cai, aproximadamente 27 mil israelitas são levados cativos para as cidades do Império Assírio. Mas quem que sofreu mais nessa história? Quem foi que mais sentiu o peso dessa invasão? Foram justamente aqueles marginalizados, aqueles que não tinham como se defender. Viúvas e órfãos, os pequenos proprietários que tiveram as suas propriedades saqueadas e morreram por conta das suas propriedades, camponeses, idosos e doentes. Esses são os que principalmente sofreram nesse período, principalmente no período do cerco. Você tem o cerco que é feito ao redor das muralhas da cidade, mas as plantações elas estão do lado de fora. A cidade não tem espaço para ter plantações, para produzir trigo, para produzir cevada, para produzir os outros elementos que eram consumidos na cidade. Ficavam do lado de fora. E quando a cidade fecha os seus portões, quando a cidade se isola para resistir ao ataque estrangeiro, aqueles que estão do lado de fora, que não conseguiram entrar na cidade, vão morrer. E eles foram largados à sua própria sorte. Qual é a tática principal que os assírios utilizavam? Guerra psicológica, terror sistemático, deportação forçada, como nós vimos, separação de famílias. Essa era a tática comum do reino assírio, do Império Assírio, em todos os lugares que eles conquistavam e dominavam o território. Mas isso não vai passar despercebido pelo profeta. O profeta Miqueias não é alguém insensível que está vibrando com a desgraça do povo, ainda que ele seja do Reino do Sul, mas ali no norte estão seus irmãos. São todos descendência de Jacó. São todos filhos de Abraão. E ele está lamentando pelos seus irmãos. Ele vai dizer no capítulo 1, versos 8 e 9, por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja, pois a ferida de Samaria é incurável e ela chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a porta até a própria Jerusalém, perdão. E por que isso é interessante? Porque isso já é um prenúncio do que vai acontecer 1,5 séculos depois. Nós estamos aqui no ano 722, no ano 586, Jerusalém vai cair. Não pela mão dos assírios, mas agora pela mão dos babilônios. Inclusive, Isaías vai profetizar no período de Ezequias a libertação de Jerusalém pela mão do Senhor. Porque o rei Ezequias se voltou para o Senhor, diferente dos reis do norte que não quiseram se voltar para o Senhor, se arrepender das suas práticas idólatras. E aí Isaías vai falar, por conta dessa sua predisposição, Ezequias, em se voltar ao Senhor, o Senhor vai poupar a sua vida e a sua família, mas você vai ver que essa desgraça vai chegar sim a Jerusalém, porque ela também já foi condenada pelo juízo de Deus. E aí, nesse momento da invasão assíria, Jerusalém não cai. Da mesma forma como Samaria foi cercada ali pelo exército assírio, Jerusalém também vai ser cercada, vai sofrer um cerco de 3 anos. Mas Senaqueribe, que é o rei daquele momento que tenta invadir, não vai conseguir entrar na cidade e depois, inclusive, voltando para a sua terra, vai morrer assassinado também. Então, essa é a crise que nós estamos vivendo no Reino do Norte. Uma crise moral, uma crise política e uma crise que estava destroçando o povo, que estava pesando muito mais naquelas camadas mais pobres da sociedade. E aí você pensa assim, tudo bem, mas isso aí foi lá atrás, havia idolatria, havia tantas outras coisas, a gente vive num outro momento. Isso não quer dizer que nós estamos aqui pisando nos pobres, nas viúvas e nos órfãos e nos camponeses. Será?
Será que a gente não está vivendo uma situação análoga nos nossos dias? E não falo nos nossos dias, será que a humanidade não sempre viveu nessa relação de ricos versus pobres? E eu não estou aqui querendo fazer uma polarização política, mas será que a vida que nós tentamos viver, que a vida que nós tentamos chegar, o esforço que nós fazemos para alcançar, os objetivos que nós colocamos diante de nós, não oprimem, não fazem com que nós tenhamos que pisar sobre as outras pessoas? A nossa vida, ela tem, vamos dizer assim, várias nuances e muitas vezes a gente quer chegar a atingir certos lugares em que a gente vai precisar realmente atropelar aqueles que estão do nosso lado. Se nós não colocarmos a nossa visão, a nossa ação em perspectiva, se nós não tivermos uma visão ampliada de como temos vivido, nós podemos sim fazer parte de um povo opressor que não liga para a causa do pobre, da viúva, do doente, do idoso, do enfermo, do camponês, daquele que produz. Eu acho muito interessante pensar sobre isso, porque a IBNU tem um projeto e tem desenvolvido um projeto em parceria com outras comunidades daqui de São Paulo, chamado Apiaqui. Você tem que até depois dar uma olhada e conhecer esse projeto, que é um projeto que ajuda camponeses da cidade de Apiaí, que é uma cidade do sul do estado de São Paulo. E o que acontecia com esses camponeses? Eles não conseguem competir em preço com os grandes produtores rurais, aqueles que têm latifúndios, as grandes fazendas, e principalmente produção de tomate e algumas outras hortaliças e leguminosas que são muito comuns daquela região. Eles não conseguiam competir com o preço, então eles não conseguiam escoar toda a sua produção e muitas vezes eles tinham que jogar fora essa produção. Então o que eles faziam? Eles montavam barracas próximo das suas pequenas propriedades para vender esse produto. E aí o grande produtor, preste bastante atenção no que acontecia, o grande produtor ia lá e pagava metade do custo da produção. Então imagine que ele tivesse lá 100 caixas de tomate e custou cada caixa daquela para ser produzida R$10. Era R$10 o valor da caixa para vender e muitas vezes os camponeses estavam vendendo simplesmente para recuperar o valor investido. Aí o produtor maior chegava lá, não, eu dou R$5 por cada caixa, deixando o pequeno produtor no prejuízo. Esse projeto comprava o preço da caixa justa e trazia essas caixas para aqui para São Paulo. Em alguns casos já trazia até manufaturado com molhos de tomate e com outras coisas que já estavam ali prontos para o consumo. São projetos assim que visam ajudar aquela parte mais frágil da sociedade. Um projeto que a IBNU tem apoiado. Existem vários outros projetos que trabalham dessa forma. A pergunta é por que a nossa sociedade nos impulsiona a fazer algo dessa forma? Por que um produtor que é grande, que é capaz, que tem potência, não paga o valor justo da caixa? Porque é uma questão de oportunismo. Existe ali a oportunidade dele ganhar um pouco mais de dinheiro. E nós precisamos ponderar se nós não fazemos a mesma coisa nas nossas relações, na nossa caminhada. Será que às vezes na relação eu não estou exigindo o que o meu irmão nem pode entregar porque eu vou ganhar um pouco mais? Será que eu não estou deixando de aplacar a minha sede meu egoísmo, na verdade, né? A minha sede de poder, de estar melhor do que os outros, podendo fazer isso pela experiência própria que o Evangelho nos apresenta, como o próprio Senhor Jesus veio fazer aqui, somente para que as pessoas me olhem e vejam o quanto eu conquistei, o quanto eu alcancei, ou seja, somente para que eu tenha o meu ego massageado. A nossa luta, ela é uma luta que nos leva a pensar essas coisas. Quando nós não estamos atentos à dor do outro, ao problema que o outro enfrenta, à opressão que está sendo causada na vida do outro, quando eu não trato esse problema do outro como um problema meu, eu posso estar agindo da mesma forma. Ah, Jonatas, mas aí você está sendo muito cruel. Quer dizer que eu não posso desejar, eu não posso ter mais anseios, eu não posso ter mais sonhos, eu não posso pensar em crescer, em prosperar. Muito pelo contrário. A Bíblia, ela estimula e valoriza a prosperidade. Ela diz que aquela pessoa que se aplica a prosperar, ela faz bem, desde que ela saiba para que ela está prosperando. Essa sua prosperidade não é para o seu próprio prazer, não é para você alimentar esse desejo voraz, insaciável que você tem de possuir coisas, de ser reconhecido, de estar na frente dos outros. Toda prosperidade deve ser usada para ser bênção na vida dos outros.
Porque o Senhor da história e da glória, o mais próspero que você pode imaginar, aquele que a prosperidade não significa nada, porque ele era dono de tudo. E quando você é dono de tudo, não tem mais nada que você possa ter, você tem tudo. Ele tinha tudo. E ele hoje tem tudo, mas ele abre mão temporariamente dessa sua potencialidade divina para vir até aqui e ser servo e sofrer no meu e no seu lugar. Então essa realidade do Reino do Norte precisa nos fazer pensar em como nós temos vivido a nossa vida. Como nós temos agido diante da opressão do pobre, da opressão do órfão, da opressão da viúva. Como que nós temos exercido o nosso papel de sermos alívio na carga dessas pessoas. Como que nós temos utilizado os recursos que nós temos conseguido para abençoar as outras pessoas. É muito interessante a gente pensar dessa forma, porque essas injustiças elas foram denunciadas pelo profeta. Eu talvez esteja aqui fazendo uma função, uma ação profética na sua vida. Talvez você está vivendo de uma forma tão singular, tão pensando em si próprio, que você nem consegue enxergar essas lutas e dificuldades que os outros estão enfrentando. Mas o profeta denunciou Israel. O profeta apontou, olha o que vocês estão fazendo. Não é isso que Deus pede de vocês. Olha o que vai dizer lá no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz: ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas, e quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Não apenas eles maquinavam, eles também tinham os recursos para fazer, mas não pensaram antes de executar, foram lá e executaram a maldade que tinham pensado. Que maldades ele está apontando? Lembra que eu falei no início que Miqueias é um profeta do campo. Ele vai utilizar imagens do campo. Então ele vai dizer: cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros, removem a capacidade da pessoa de se sustentar e de sustentar a sua família. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo na sociedade, do nosso lado, e a gente às vezes tapa o olho porque não, aconteceu com ele, pode ser que eu seja o próximo. A gente não estende a mão, a gente não tenta salvar aquele oprimido. Miqueias está acusando o povo disso. Havia uma opressão sistemática, elites tomando terra de pequenos agricultores, corrupção judicial generalizada, falsos profetas vendendo mensagens de paz, violência contra pobres e vulneráveis. Aí você tem dois profetas contrastados aqui no seu discurso, mas que trazem a mesma mensagem, que é Miqueias e Isaías. Miqueias, um profeta rural que tem essa perspectiva dos camponeses e oprimidos, uma linguagem direta e mais visceral. E é quando você vai pensar em Isaías, Isaías está lá no meio da elite do povo. E ele tem um ministério em Jerusalém que tem uma mensagem num contexto diferente. Ele vai apresentar essa mensagem de forma que os ricos vejam o que está acontecendo. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. E no verso 9, ele ainda vai dizer, no capítulo 2, vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos, vocês removem a minha dignidade para sempre. Ou seja, essa opressão às vezes gera no oprimido um sentimento de revolta, causando muitas vezes até uma revolta contra o próprio Deus, porque eles entendem que Deus não está ali olhando por eles, que Deus não está ali ajudando, auxiliando eles nas suas lutas e nas suas causas. E Miqueias acusa o povo disso, então essa denúncia chega ao povo. Mas aí Miqueias vai mudar o tom. Miqueias já está acusando, já está anunciando que vai chorar, vai uivar de dor por conta do juízo que Deus vai trazer sobre o povo. Mas no capítulo 4 ele começa a apresentar essa esperança. Ele diz: naquele dia, versos 6 e 7, naquele dia declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente. Os que tropeçam, ele está falando dos aleijados. Ou seja, aqueles que são excluídos, marginalizados, deles ele fará um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Miqueias anuncia justamente essa transição do desespero à esperança. Daquilo que Deus está anunciando que vai executar como juízo sobre o povo, agora ele está dizendo, o que sobrar, desse povo que sobrar,
eu vou fazer uma grande nação. Então você vai ver que os tropeçam se tornam remanescente, aqueles que tropeçam se tornam remanescente, aqueles que são dispersos vão se tornar uma nação forte, e os aflitos vão agora fazer parte desse reino eterno do Senhor, que vai abençoar todas as nações e todos os povos da terra. E aí nós chegamos no texto que nós lemos no início. Esse governante prometido que vem justamente no Natal. Quando ele vai dizer no capítulo 5, versos 2 a 5, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E aí continua dizendo, ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra, e ele será a sua paz. Há um contraste claro aqui. Miqueias começa contrastando a liderança corrupta de Israel com esse que será o líder esperado e escolhido pelo Senhor. Líderes denunciados que odiavam o bem e amavam o mal, arrancavam a pele do povo, despedaçavam seus ossos. Isso está descrito no capítulo 3, a gente acabou não lendo, mas está lá no capítulo 3. Agora tem um governante que é prometido, que traz justiça, porque ele ama essa justiça, pastoreia com cuidado, restaura os quebrados e traz paz. Ele refaz todas as coisas. Quais são as características desse novo líder? Ele tem uma origem muito humilde, porque vem de uma pequena cidade, Belém Efrata, chamada Pequena Belém. Uma origem no passado distante, remontando a tempos eternos. Ele não diz que passado é esse. Ele diz que vem de passados que são imemoriáveis, apontando a essa eternidade desse grande líder governante. Tem uma função de pastoreio do povo. Jeremias vai falar isso também, quando ele diz que vai trazer pastores que pastoreiem segundo o coração. Não aqueles pastores que oprimiam as suas ovelhas, que devoravam as ovelhas. E esse pastor, ele vai ser um pastor na força do Senhor. E não apenas isso, esse pastoreio vai ter um alcance universal, trazendo a paz. Ele será a paz do povo. E aí Miqueias dá um recado no capítulo 6. Então Israel, então Judá, então o povo de Israel como um todo, o que Deus quer de vocês? O que Deus espera de vocês? E diz o seguinte no verso 8 do capítulo 6, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É muito interessante a gente perceber isso, porque essa regra que estava sendo passada para o povo de Israel ali naquele momento é a mesma regra que nós devemos seguir hoje, porque é a mesma regra que Jesus ensinou no seu ministério. É a mesma regra que Jesus apresentou enquanto estava aqui. Não há diferença entre o que está sendo pedido do povo e aquilo que Jesus viveu. E é a mesma regra que é passada para mim e para você, para seguirmos agora como seguidores dele, para executarmos enquanto estivermos aqui, para levarmos as outras pessoas, praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com Deus. É isso que se espera dos seguidores de Jesus. E aí, Miqueias, aqui no capítulo anterior, ele vai anunciar o início dessa restauração. Olha qual vai ser, como é diferente o cenário agora. Ele diz, nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e ele se elevará acima das colinas. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre as nações poderosas e distantes. E o que vai complementar o texto dizendo? Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Vão acabar os conflitos. Tudo aquilo que estava sendo trazido a Israel por conta do seu pecado vai se acabar, vai terminar. E esse é o prenúncio desse novo governante, aqui no capítulo anterior, do capítulo 5, nós estamos no capítulo 4, esse prenúncio já aponta como será o governo
desse que é esperado, desse que é anunciado por Deus. Então você tem esses símbolos de restauração, como uma videira e uma figueira, que são alimento. Alimento para o povo, ou seja, propriedade restaurada. Cada um vai sentar debaixo da sua própria videira e da sua própria figueira. Você não vai ter mais essa opressão do pobre sendo roubado das suas posses, das suas propriedades. Não, você vai sentar debaixo daquilo que é seu e você vai poder usufruir daquilo que é seu. Sentar-se em paz, ou seja, não vai ter mais opressão. Vai ter segurança, porque ninguém o incomodará. E você vai transformar espadas em arados, ou seja, você não vai ter mais uma economia de guerra, e sim uma economia de paz. Nós vemos um eco dessa mensagem lá em Isaías. Isaías capítulo 11, verso 4 vai dizer: mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisão em favor dos pobres. Ou seja, a justiça voltará a exercer o seu papel até para os pobres. Ou seja, nós temos essa convergência profética do mesmo período entre Miqueias e Isaías, uma mensagem de juízo, restauração e justiça para com os pobres. E quando nós vamos olhar para a história de Jesus, nós vamos ver que essa é a história que Miqueias está anunciando. Tem lá o texto de Lucas capítulo 2, a gente não vai lê-lo agora aqui, mas que demonstra que por conta de um censo determinado pelo império, José tem que levar Maria já grávida para Belém, porque ele era de Belém. E isso justamente aponta para esse anúncio que Miqueias vai fazer. Jesus, na sua caminhada de ministério aqui, demonstrando esse reino que chegou até nós, vai justamente agir em favor dos pobres, vai agir em favor daqueles que são necessitados. Jesus vai ter compaixão das multidões. O texto, inclusive, de Mateus vai falar sobre isso. E Jesus vai ter essa função. João ele vai falar sobre, com todas as letras, eu sou o bom pastor. Ele é aquele que era prometido por Deus para pastorear o povo. E aí quando nós vamos analisar as profecias do Antigo Testamento e vamos ver o cumprimento delas em Cristo Jesus, nós vamos entender qual é o sentido principal do Natal. O sentido principal do Natal é que nós escapemos do tribunal divino. As nossas obras vão ser julgadas, sim. As nossas obras vão passar por condenação, caso elas sejam dignas de condenação. Mas essa condenação não vai cair sobre nós, porque aquele restaurador, aquele governante prometido por Deus, que viria para restaurar e refazer todas as coisas, chegou, nasceu. E o seu nascimento é o prenúncio dessa salvação que vai se concretizar com a sua morte e com a sua ressurreição. Por isso, nesse Natal, a gente precisa colocar a nossa vida em perspectiva. Será que nós temos vivido um Natal digno? Será que nós temos dado a importância correta que esse evento tem para a sociedade, para a humanidade, para todos nós? Será que nós temos conseguido enxergar o quão nós fomos presenteados nessa data? Ah, mas não é 25 de dezembro. Tudo bem, não tem nenhum problema. A gente não sabe exatamente qual é o dia do nascimento de Jesus. Mas nós reservamos essa época do ano para relembrar esse nascimento. Para nós termos um momento em que nós olhamos para a história da humanidade e falamos: aqui está o ponto de inflexão da história. Esse é o momento em que a divindade, o divino, toca definitivamente a história para nos criar uma alternativa, para nos criar uma saída. O nosso destino estava traçado. O juízo que chegou a Israel chegaria também a mim e a você. Mas através do pisar de Deus na história, com o envio do seu Filho, nós temos agora um caminho alternativo, uma saída que vai nos levar para esse reino de paz que será estabelecido por toda a eternidade. Como você tem vivido o seu Natal? Será que você ainda tem vivido sobre as sombras de um possível julgamento? Você tem vivido as sombras de uma condenação iminente? Ou você percebeu que esse presente que você recebeu tem condições de te apontar para um estilo de vida que apoia o oprimido, que cuida da viúva,
que levanta o órfão, levanta o caído, ajuda o necessitado. Vendo que nada disso que você pode acumular aqui sob a opressão de outras pessoas vale a pena, ou tem qualquer comparação com esse tão maravilhoso presente que nós recebemos do Pai Celestial. Por isso eu convido você a fazer essa reflexão nesse período. Olhe para a sua vida, olhe como você tem vivido. Agradeça a Deus pelo presente, o maior presente que você poderia receber. Presente que tinha sido anunciado 700 anos antes e que se cumpre nesse dia, nessa data tão importante, que nós não sabemos qual é, mas que está registrada na história. O nascimento do Filho de Deus que vem para resgatar a humanidade. A nós que temos esse legado, só nos resta viver da forma como o próprio profeta Miqueias nos orienta a viver. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar humildemente com o nosso Deus. Que Ele o abençoe e que você seja luz, iluminando todas as pessoas que você conhece. A partir desse Natal, se você já não faz isso, que comece a partir desse Natal e você continue pelo resto da sua vida. Um forte abraço.